E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia. Começar mais uma semana de análise no nosso mercado cripto com o Bitcoin aí acima dos 65 mil dólares. Meu Deus, esse Bitcoin tá tomando anabolizante e subindo sem parar. Eu vou te falar agora, né, qual que é a minha estratégia nesse exato momento. Um trade que eu tomei no final de semana baseado numa análise que a gente fez lá e que tá dando muito bom. E para você que tá de fora desse movimento, qual estratégia que você pode estar seguindo e adotando? Logo depois da vinheta. Pessoal, basicamente, né, o Bitcoin ele continua aí explodindo para cima. Daqui a pouco eu vou falar desse trade aqui que eu tomei, mas eu falei pra gente ficar de olho no cenário dos inside bars que eles poderiam dar direção. E qual que foi o gatilho que me fez tomar um trade de long nesse exato momento no Bitcoin? Porque a gente fez 4 dias aqui de inside bars, porém a gente teve uma volatilidade, né? O preço ele foi ali próximo a 61.300 e a gente teve uma rejeição muito forte, certo? E essa rejeição, o mercado ele começou a subir e foi justamente isso que me levou a abrir um trade em long. Então, quando a gente estava dentro desses inside bars aqui, ó, nessa última barra, eu falei, o mercado vai romper para um dos lados. Então, se ele romper para baixo, como a gente fez parciais ao longo do caminho, a gente está com dólar para comprar. Então, não vou abrir um trade shortando o Bitcoin contra essa forte tendência de alta. Se o Bitcoin começar a cair, excelente, né? A gente vai conseguir comprar mais Bitcoin. Mas e se ele começar a subir? A gente está com dólar, a gente não pode perder nosso poder de compra. Então, a gente precisa se preparar. Então abrir um trade nos futuros inversos, tá? Que basicamente é uma estratégia, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui, ó. A minha premissa era mais ou menos essa daqui. Eu abri um trade próximo ao... Vou até falar aqui o valor certinho que eu entrei nele. Vamos ver se carrega aqui a página da corretora, ó. Eu abri o trade no valor de 61.874 dólares, né? Então foi mais ou menos aqui, ó. 61.800 por aqui, com um stop curtinho e alvos ali na região do topo histórico para eu ir fazendo parciais ao longo do caminho. Então é muito importante, né, que você, quando vai adotar essa estratégia, você coloque stop e alvos muito claros, porque vai que o Bitcoin, quando você não está na frente do computador, começa a disparar e dar aqueles movimentos impulsivos. É melhor você garantir o lucro do que correr o risco dele chegar lá, bater o seu alvo e começar a cair e você fechar o trade aqui embaixo. Por isso que a gente coloca alvos finais. Mas a minha perspectiva é justamente de à medida que o preço for subindo, eu vou ir fazendo parciais. Então eu já fiz uma parcial aqui próxima ao 64, quando a gente rompeu a máxima do movimento. Estou com um alarme aqui nos 66 mil dólares, que é uma região importante também para fazer outra parcial. E aí eu já fazendo essas duas parciais, eu já fico mais tranquilo para estender esse alvo, uma vez que eu vou ter liberado aí cerca de 40, 30% aí do capital que eu entrei na operação, assim como também eu já zerei o meu risco, eu já coloquei aqui o meu stop no 0 a 0. Então a gente vê aqui, ó, que o meu stop ele tá juntinho com o meu preço de entrada, justamente para garantir que caso o mercado ele venha a cair e venha a pegar esse meu stop aqui, eu não tenha prejuízo e ainda assim, se ele reverter uma forte alta dessa, o que nesse exato momento é um pouquinho improvável que faça de uma vez, eu não tenha nenhum tipo de problema. Então já estou aí com 2.500 dólares de lucro nesse exato momento, o que facilmente cobriu ali aquele trade que a gente estava de olho em manta, né, de hedge para também lucrar, mas eu vou falar mais sobre os trades que eu estou de olho daqui a pouquinho. Mas voltando aqui pro Bitcoin, né? O que eu estou de olho nesse exato momento? A gente tá agora, deixa eu ocultar isso aqui, nesse exato momento a gente está na região mais forte de todas de resistência. Então, cara, se você é uma pessoa que está muito exposto em Bitcoin, trades aberto em Bitcoin, o ideal é que você faça parciais. Por quê? Porque essa região aqui, ó, que a gente está nesse exato momento, é a resistência mais forte do Bitcoin em toda a sua história. Isso porque a gente já está indo para a nossa, praticamente, a sexta semana consecutiva, né? A gente já está subindo aí há dias. Então a gente está entrando numa região muito complicada e é natural que tenha muita resistência. Olha a quantidade de pessoas que querem vender, face a quantidade de pessoas que querem comprar. A gente tem muito mais vendedores do que compradores nesse exato momento. E isso com o nosso sentimento indicando que a gente teve um aumento absurdo
na quantidade de contratos abertos, mas sem muita mudança drástica, né, no nosso long short ratio, ou seja, tem tanto pessoa em long quanto pessoa em short, que leva a gente a ter o que? Liquidez em ambos os lados. Por isso que eu tô com uma parcial aqui para a região de 66. Olha o tanto de liquidez que a gente tem nesse exato momento. Se eu pudesse nesse exato momento apostar as minhas fichas, o que você acha que o Bitcoin vai fazer? Cara, eu acho difícil da gente romper o topo histórico aqui de uma vez, justamente porque vai ter muita pressão de venda nesse exato momento, né? Agora são 10h10 da manhã, daqui a pouco o mercado tradicional vai abrir, a gente vai ter a negociação dos ETFs, e os ETFs estão rolando desde janeiro, né? Então o pessoal dos ETFs entrou nessa região aqui, ó, entrou com o Bitcoin lá valendo 43, 38 mil dólares, 40 mil dólares. Essa galera do mercado tradicional já está com uma carteira que vai fazer 50% de lucro nesse investimento. Na verdade, já fez 50% de lucro. Então é natural que as pessoas tendem a colocar dinheiro no bolso. Por isso que a gente fez algumas vendas aqui nessa região, né? E justamente por isso que se o preço cair, a gente precisa ter uma estratégia muito clara. Então, qual que é a minha estratégia nesse exato momento? Abrir o trade no Bitcoin em contratos inversos, justamente porque o meu lucro, na verdade, ele é em Bitcoin e não em dólar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O meu lucro, ele vem com Bitcoin. Então, quanto mais o preço subir, mais Bitcoins eu ganho, né? E, consequentemente, mais dólares ainda eu ganho. Isso para compensar as parciais aqui que a gente vem fazendo ao longo desse caminho. Tanto que a minha conta, o patrimônio em Bitcoin, vem só crescendo, mesmo eu estando com parte do patrimônio dolarizado. Isso que é uma estratégia em hedge. Então, se o preço continuar subindo, eu continuo com dólar para quando ele corrigir, eu entrar de uma forma segura nesse mercado. Mas se ele continuar esse movimento de alta, eu continuo lucrando da mesma forma. Essa é a minha estratégia nesse exato momento. Probabilidades, face a esse excesso de liquidez, excesso de otimismo, shitcoins disparando, muita pressão vendedora, ETFs já com 50% de lucro, eu acredito que a gente possa ou testar aqui o topo histórico e fazer uma correção, ou então dar aquele flush, aquela violinada, vai lá, supera o topo histórico, pessoal, tudo entra comprado e aí o Bitcoin dá uma corrigida, justamente para limpar esse excesso de alavancagem, todo que a gente tem no mercado. Olha só o quanto de pessoas aqui que estão em long nesse exato momento, comparado à quantidade de pessoas que está em short. A gente tem muita gente otimista, eufórica com o mercado e por isso a gente precisa tomar cuidado. Então, se você não abrir um trade em long no Bitcoin nesse exato momento, agora também não é mais o caminho, né? A hora de você entrar em long. Quando que é a hora de entrar em long? Quando o Bitcoin sobe e faz essa consolidação, certo? Que a gente fez nesse movimento aqui. Aqui a gente fez com altcoins e agora eu fiz de novo com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin subir e continuar consolidando e contra as probabilidades de fazer uma correção e resolver consolidar e subir, vai ser outro trade que a gente vai abrir em long para estar pegando essa alta. Ah, mas eu não estou posicionado e eu acredito que o mercado vai corrigir. Então você vai olhar cenários aqui de altcoins para você estar operando. Por exemplo, Manta é uma altcoin que inclusive a gente tomou um stop, né? Mas essa posição aqui que a gente está em ativa no Bitcoin, vamos ver se a corretora carrega, né? A corretora tá um pouquinho pesada aqui, mas enfim, vocês já viram aí. Manta é uma altcoin que eu estava com um stop aqui nesse ponto, foi lá, buscou meu stop e começou a cair. Ou seja, não está com força para subir, está simplesmente buscando stops. A gente deixou um volume muito interessante, então talvez seria interessante mostrar outra posição de hedge, porque Manta, a maior parte das pessoas estão compradas. Sui também é uma criptomoeda que a gente comentou sobre o ombro, cabeça e ombro. Inclusive, esse ombro direito, ele já aconteceu, porque a gente rompeu a linha do pescoço. Então a gente já pode entrar, começar a procurar cenários aqui para abrir operações vendidas que podem aí tá acontecendo caso o mercado comece a corrigir. Então a gente tem um ponto muito nítido de resistência, certo? Que é justamente essa região do ombro direito, que também tem até uma barrinha aqui que tem um topo importante, tá? Então essa região aqui é uma forte resistência que o mercado rejeitou. E essas moedas, né, igual Manta, igual Sui, são moedas que estão na contramão do mercado. Então, enquanto o Bitcoin ele está subindo,
essas moedas elas estão aí caindo. Por isso que é interessante você ter posições em short nela, porque se elas seguirem a tendência que é a maior probabilidade, provavelmente elas vão continuar caindo. E se o Bitcoin cair, elas podem cair de uma forma mais intensa. Então é uma excelente estratégia. Alt é uma criptomoeda que está consolidada, mas ela ainda está numa tendência de alta. Então, se você perdeu a alta do Bitcoin, pode ser interessante você pegar um eventual rompimento, caso o mercado continue subindo. COT é a mesma coisa, inclusive COT representou uma proposta de atualização que fez ela subir bastante ao longo dos últimos dias. Ethereum não deu o tiro que o Bitcoin deu hoje, né? Hoje o Bitcoin ele rompeu as máximas do ano, entrou volume, Ethereum ainda está consolidado. Então pode ser que Ethereum apresente aí oportunidades pra gente. FTT, igual eu falei, né? Tá todo aquele hype, toda aquela euforia, a moeda não sobe porque ela não tem fundamento. Então, se a gente começar a ver correções, ela também pode ser uma excelente oportunidade aí de short. GMT teve uma queda muito grande, não tá conseguindo recuperar com a alta do Bitcoin nesse exato momento. Então, pode ser interessante também de pegar shorts em GMT. Lógico que tô passando várias opções aqui, você não vai entrar em todos esses trades. Você vai escolher um, talvez dois, para servir de hedge, ou seja, proteção de capital caso o mercado caia, para você fazer uma grana e comprar altcoins e Bitcoin mais barato embaixo, para ir pegar uma eventual alta, tá? Então você vai sempre mesclar a mão. Por exemplo, eu fiz um trade de possível hedge na semana passada em Manta, né? Com o risco calculado de que caso eu tomasse o stop, que foi o caso, não tem problema nenhum, porque eu tinha outras opções, outras probabilidades para estar contornando, tanto que a gente está com o trade aberto aqui em Bitcoin e a gente já está com um lucro muito mais superior do que eu tomei de stop aí. Seguindo aqui, ó, Agabar, né? Eu acho que eu não falei de Agabar. Agabar também está numa situação similar com Ethereum e COT também, né? Que está dentro de um grande padrão de consolidação após uma grande alta. Então pode ser interessante também de pegar um eventual rompimento. Essa METS aqui também ela está numa tendência de baixa, né? Inclusive respeitando a média aqui no gráfico de 4 horas. Então também pode ser um trade de seguir a tendência, assim como MKR. Que, por sinal, desde que os ETFs foram aprovados, olha só, desde o dia 10 de janeiro, essa moeda ela não se move, ela está extremamente consolidada, independente do que o preço do Bitcoin fez, ela está consolidando, ela está acumulando nessa região. MKR pode ser tanto uma boa oportunidade para pegar uma eventual correção, mas essa eventual correção poderia levar MKR a testar essas bases mais fortes de preço aqui embaixo, tá? E isso poderia ser uma ótima compra para um eventual cenário de alta, uma vez que ela já está praticamente há 3 meses acumulando, né? Então, quando ela tiver uma alta, essa alta pode ser bastante expressiva. E por último, né, QNT também está dentro de um cenário acumulativo após uma grande alta, que vale a pena ficar de olho, tá? No mais, galera, Bitcoin tá subindo sem freio, não aposte contra essa tendência, não shorte o Bitcoin. O máximo que você pode fazer é, face a essa enorme resistência que a gente está nesse exato momento lidando, faça parciais no meio do caminho, que é o que eu estou fazendo, e tenha estratégias claras para você conseguir, mesmo você fazendo parciais, você conseguir lucrar com esse movimento de alta. Então tenha exposição no Bitcoin. Se você tiver feito muita parcial, utiliza parte do Bitcoin para você abrir posições em hedge nos contratos inversos, né? Igual eu mostrei que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Procure altcoins que ainda não explodiram para você entrar em long, ou procure altcoins que estão em tendência de baixa para você operar short e, num caso eventual de uma correção, você lucrar. Então a gente tem várias oportunidades e nesse exato momento a mais importante de todas cabe a você decidir e ter, lógico, né, o seu mindset, a sua consciência, para nesse exato momento você aproveitar essa alta de forma segura, né, de forma que você gerencia os seus riscos sem deixar os sentimentos tomarem conta aí da sua cabeça, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece da BingX, que é a corretora que eu faço minhas operações aqui no canal, e o link para você abrir a sua conta e garantir até $360 tá aqui na descrição desse vídeo. Hoje mais tarde vai ter um vídeo aqui no canal comentando sobre o caso do Augusto Bax, que muita gente pediu, então eu vou explicar o que aconteceu, né? Realmente é algo triste, o cara sofreu um hack aí na ordem de mais de R$1 milhão.
Eu vou falar como você não cai nesse tipo de situação. Então já deixa o like, verifica a sua inscrição e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!